Deus já falou diversas vezes conosco nessa noite, por meio da leitura da palavra. Nós falamos com Ele por meio das orações, dos cânticos. Mas o momento principal, o momento especial do culto, é o momento que Ele fala conosco por meio da leitura, explicação e aplicação da palavra de Deus. Os irmãos sabem que nós temos feito exposições sequenciadas na carta de Paulo aos Filipenses, e eu peço que, por gentileza, os irmãos abram lá em Filipenses, capítulo 3, faremos a exposição do versículo 17 até o versículo 1 do capítulo 4. Filipenses, capítulo 3, versículo 17 até o versículo 1 do capítulo 4. Filipenses 3, 17 até o versículo 1 do capítulo 4, é isso que nos diz assim a palavra do nosso Deus. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, alegria minha e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Vamos orar, pedindo ao Senhor que se apiede de nós, fale conosco por meio da sua palavra. Oremos. Bondoso Pai, nós te agradecemos mais uma vez pelo ajuntamento solene, pela comunhão dos santos, pela tua igreja e pelo privilégio que temos de meditar nela de dia e de noite, na tua lei, de dia e de noite na tua igreja. Nós rogamos que mais uma vez, em que nós ousamos pisar em terreno santo, abrindo a tua palavra, lendo e buscando entendê-la, que o Senhor se apiede de nós. Nós somos pecadores, nascemos em pecado, e o pecado tenazmente nos assedia, e nós te pedimos que por meio da tua palavra, a nossa vida seja purificada, nosso coração seja ainda mais entregue ao Senhor. Esse é o nosso pedido humilde na tua presença, Senhor. Nós oramos assim em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos e amigos, a história do povo de Deus sempre foi marcada por ter pessoas que estavam no meio do povo de Deus, mas que não pertenciam de fato a esse povo. Talvez alguns exemplos simples, como o exemplo de Judas, estava ali, mas não era um dos eleitos de Deus. E esse tipo de gente, eles falam como crente, se vestem como crente, tem todos os indícios que são crentes, mas depois fica claro que eles nem conhecem o Senhor. E é até bom quando há um nível de coerência nesse tipo de sujeito que está na igreja, e ele percebe que não é um crente verdadeiro e sai da igreja. É coerente. Mas o pior é quando temos que lidar com pessoas que estão no meio da igreja e ficam ensinando coisas erradas sobre o evangelho. Mas, como o Senhor Jesus Cristo os denuncia, esses são como lobos em peles de cordeiro. No nosso texto de hoje, Paulo alerta a igreja de Filipos sobre o perigo que estava ali presente no meio da igreja. Havia algumas pessoas que estavam ali no meio da igreja de Filipos que viviam de maneira completamente contrária àquilo que a palavra do Senhor ensina. E nas nossas últimas exposições aqui nessa carta, nós vimos como que o apóstolo Paulo se dedicou tanto em combater os falsos mestres que estavam começando a entrar no meio da igreja de Filipos. No capítulo 3, versículos 2 até o 11, nós vemos Paulo agindo de uma maneira bem aguerrida contra o ensino dos falsos mestres judaizantes, como sendo algo contrário ao evangelho de Cristo. Esses homens, esses falsos mestres judaizantes, eles propunham que sim, a salvação é por meio de Cristo, mas além da salvação por meio de Cristo, era necessário uma obra meritória de observação dos preceitos da lei judaica para se obter a salvação,
Por exemplo, era necessário guardar o sábado, guardar as festas do calendário judaico, guardar a dieta religiosa. Diversas coisas deveriam ser observadas para que daí sim, então, pudéssemos ser salvos. Diante disso, o apóstolo Paulo combate esses homens, dizendo que ele teria todas as credenciais para se apegar a esses critérios da salvação por meio de obras da lei, mas mesmo assim ele considerou isso como absolutamente nada diante da sublimidade, da grandiosidade da salvação que há em Deus por meio de Cristo, isso de maneira completamente gratuita. Somos salvos mediante a graça que há na obra de Cristo Jesus. Agora, no nosso texto, ao que parece, Paulo está combatendo um outro grupo que está presente na igreja, o grupo dos libertinos. Então percebam que dentro da igreja tem dois grupos heréticos ensinando coisas erradas dentro da igreja. Primeiro, os mestres judaizantes e, em segundo lugar, são os libertinos. É verdade que Paulo não usa aqui a palavra libertinos para se referir a esse tipo de gente, mas na história da igreja, esse foi o nome comumente utilizado para indicar esse tipo de pessoa. Na fala de Paulo, nós podemos perceber que há nesses homens uma conduta mundana, voltada para prazeres carnais. Diante disso, esses homens eram um problema e uma ameaça espiritual para a saúde da igreja de Filipos. Os libertinos, eles não se apresentam apenas nos dias de Paulo ali entre os filipenses, mas nós encontramos a ação dos libertinos nos dias de Calvino. Aqueles que conseguiram fazer uma trama para ver a primeira expulsão de Calvino em Genebra eram os libertinos. Pessoas que tinham uma vida completamente reprovável. Calvino sabia disso e se levantou contra essas pessoas. Eram pessoas que estavam no meio da igreja, se diziam crentes, membros da igreja, mas que tinham uma vida completamente reprovável. Os libertinos, eles têm uma teologia oposta aos legalistas. Eles entendiam que uma vez que somos justificados pela graça, mediante a fé em Cristo, nós não precisamos estar atentos aos limites éticos ou morais que estão propostos na lei de Deus. Eles entendiam que eram livres em Cristo para viver até mesmo em imoralidade. Eles afirmavam isso porque acreditavam que a salvação não era por obras. E eles estavam certos nisso. Mas, por outro lado, eles desconsideravam os efeitos da justificação pela fé no crente, movido pelo Espírito, que deseja viver uma vida de santidade, tal como o Senhor Jesus Cristo viveu. Então, essa é uma das características, queridos, da heresia. A heresia, geralmente, ela é uma meia-verdade, mas que, na verdade, a meia-verdade, ela é uma mentira por inteiro. Os judaizantes afirmavam que a salvação era por Cristo, e eles estavam certos, mas eles diziam que era Cristo mais as obras da lei. Os libertinos também diziam que a salvação é pela graça, mediante a obra de Cristo. Mas para eles, a implicação disso é que eu poderia viver de qualquer jeito, até mesmo em um pecado constante e deliberado, e então eu poderia ser salvo mesmo assim. A metade está certa, mas o resto mostra que todo o resto está errado. A igreja de Filipos sofria com a presença desses falsos mestres judaizantes, o legalismo, e por outro lado a presença desses libertinos. Na história da igreja, a ênfase que esses homens deram à não observância da lei moral de Deus foi chamado de antinomismo. Tá? Então era um antinomismo aqui no seu período embrionário dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Vejamos então como Paulo trata esse segundo grupo de hereges dentro da igreja de Filipos, e nós podemos dividir o nosso texto basicamente em 3 partes. Acompanhe comigo o texto. Versículo 17, a primeira parte, Paulo mostra aos filipenses que eles tinham exemplos de servos de Deus a serem seguidos. Segunda parte, os versículos 18 e 19, Paulo denuncia os libertinos, descrevendo a natureza do pecado deles. Paulo descreve quem são essas pessoas. E a terceira e última parte, os versículos 20 até o versículo 1 do capítulo 4, Paulo explica o motivo pelo qual os crentes de Filipos não deviam imitar os libertinos e os estimula a permanecerem firmes, vivendo diante do Senhor. Vejamos então, primeira parte, versículo 17, onde Paulo mostra aos filipenses que ele tinha exemplos de servos de Deus a serem seguidos. Versículo 17, Paulo começa destacando a sua própria vida como um exemplo
a ser seguido pelos crentes de Filipos. Veja como ele fala: irmãos, sede meus imitadores. Aqui o apóstolo Paulo está chamando os crentes de Filipos a imitarem a ele, a ter ele como um modelo a ser seguido. Paulo se garantia muito. Mas, queridos, ao falar isso, ele não está agindo por vaidade, arrogância ou algo do tipo. O apóstolo Paulo não está se colocando numa condição de superioridade em relação aos irmãos que estão ouvindo ou lendo essa carta. Porque nessa mesma carta, alguns versículos antes, ele também destacou outros homens que eram exemplos a serem seguidos pela igreja. E o exemplo de Paulo, o exemplo pessoal de Paulo, a qual ele se refere, foi justamente o exemplo de quando ele esteve em Filipos. Sejam meus imitadores. Então aqui é como se Paulo estivesse lembrando para eles tudo aquilo que ele sofreu em Filipos. Por exemplo, foi lá em Filipos que o apóstolo Paulo esteve encarcerado. E lá dentro do cárcere, ele pregou o evangelho. Ele foi preso porque pregava o evangelho da salvação em Cristo. Então Paulo diz: sejam meus imitadores. Assim como eu paguei um preço para pregar o evangelho, assim como eu vivi intensamente o evangelho, me imitem nisso. Mas também o apóstolo Paulo foi um exemplo para aqueles irmãos na conduta reta, como um servo de Cristo. Não apenas nos dias ali em Filipos, mas depois de 10 anos que a igreja havia sido fundada, Paulo estava preso em Roma, sendo um exemplo para a igreja, e também ao seu apego à palavra de Deus. Como que o apóstolo Paulo era incansável em amar a palavra, pregar a palavra e viver essa palavra. Ou seja, Paulo vivia de maneira coerente com o evangelho que ele mesmo pregava e que ele pregou ali em Filipos. E era justamente isso que os crentes de Filipos deveriam imitar. Então os filipenses deveriam imitar Paulo, especialmente porque Paulo imitava o próprio Senhor Jesus Cristo. Lá na 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo diz aos coríntios: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então Paulo mostra que não só ele deveria ser imitado, mas também outros irmãos que seguiam o exemplo dele, também tinham uma vida coerente como cristãos. Segunda parte do versículo 17, Paulo diz o seguinte: e além disso, além de imitar a ele, e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Lá no capítulo 2, versículos 19 a 30, Paulo havia se referido, por exemplo, no versículo 22, a Timóteo como sendo um exemplo a que a igreja de Filipos deveria seguir. Já no versículo 29 do capítulo 2, Paulo citou Epafrodito, um homem que era um modelo de piedade cristã entre os filipenses. Mas certamente a igreja de Filipos tinha outros cristãos maduros ali dentro da igreja. A questão de citar Epafrodito, de citar Timóteo e de mencionar a ele mesmo, são questões circunstanciais do próprio processo de produção daquela carta. Paulo poderia citar outros irmãos. Ele cita, por exemplo, no capítulo 4, irmãos que trabalharam ardentemente com ele na obra, Evódia e Sinti, que trabalharam com ele, pessoas que eram exemplares no meio da igreja. E meus queridos, que maravilha é quando numa igreja local nós podemos desfrutar do privilégio de termos homens e mulheres a serem imitados. A pior desgraça para uma igreja é quando você olha no meio do povo de Deus e você diz: ninguém me inspira a viver mais como Cristo. Aqui nessa igreja, ninguém me inspira a ser um marido melhor no meio de uma igreja. Ninguém me inspira a ser uma esposa melhor no meio da igreja. Isso é uma desgraça no meio da igreja, irmãos. E como que nós precisamos de homens e mulheres exemplares para que nós possamos dizer: eu olho para o irmão fulano e ele é um exemplo para mim. Um exemplo de devoção ao Senhor, de compromisso com o serviço ao Senhor. Ele não falta o culto, trata bem os seus filhos, trata bem a sua esposa. Como que nós carecemos disso? Homens que nós podemos dizer: sejam imitadores desses homens. Não porque esses homens são perfeitos, mas porque esses homens são imitadores de Cristo. Eles amam a Cristo. E por quê, meus queridos? Por que não você mesmo querer ser um exemplo de alguém a ser imitado? Não se engane. Nós, o tempo todo, em tudo que fazemos, estamos criando seguidores. Não no Instagram, mas de pessoas que nos imitam.
E aqui eu não estou me referindo apenas às crianças. As crianças naturalmente olham para os seus pais, olham para as pessoas da igreja e querem imitar essas pessoas. Se vê a bateria, quer imitar o baterista. Se vê o pastor, às vezes imita o pastor vindo no púlpito. As crianças imitam. Mas nós também, adultos, imitamos. Porque, se o irmão fulano não está indo para a igreja na reunião de oração, por que eu vou? Não é? A gente imita. O pior, queridos, é que geralmente a gente imita o que não presta. Aquilo que é bom, aquilo que é de boa fama, aquilo que é virtuoso no irmão, isso não, né? Mas sejam imitadores de irmãos piedosos. Que aqueles que não amam ao Senhor e que não vivem uma vida piedosa, você ore por eles, mas não sigam o mau exemplo deles. Essa exortação de Paulo, queridos, se fazia muito necessária, porque ali na igreja estavam presentes pessoas com mau exemplo, mau testemunho, que eram os libertinos. Esses se apresentavam como cristãos, mas o comportamento deles era completamente reprovável. E, infelizmente, ao que parece, alguns irmãos da igreja de Filipos estavam começando a ser influenciados pelo mau exemplo deles. Porque, infelizmente, o mau exemplo atrai bem mais do que o bom exemplo. Então, chegamos na segunda parte do nosso texto, versículos 18 a 19, em que Paulo denuncia os libertinos, descrevendo a natureza do pecado deles. Acompanhe comigo a leitura dos versículos 18 e 19, e logo depois a gente vai seccionar o texto para entender exatamente o que está sendo disposto aqui para nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Aqui Paulo dá um motivo pelo qual ele estava dando essa orientação do versículo 17. Acompanhe comigo o raciocínio. Versículo 17. Sejam meus imitadores, diz Paulo, e sigam também os bons exemplos que vocês têm aí na igreja. Por que eu devo seguir esses bons exemplos, Paulo? Essa é a pergunta. E aí, a conjunção do início do versículo 18 começa dizendo, pois, ou seja, porque o motivo pelo qual eu estou falando para você seguir o meu exemplo, ser o meu imitador e seguir os bons exemplos da igreja, é justamente o que está disposto aqui sobre esses falsos mestres, os libertinos. Então Paulo começa a descrever quem são essas pessoas, e aqui lendo esses versículos 18 e 19, eu quero propor que nós podemos destacar 8 verdades sobre essas pessoas. E eu peço que você me acompanhe atentamente para você não se perder. A primeira coisa que nós podemos ver sobre esses libertinos é que eles eram muitos, pois muitos. A igreja aqui já tinha aproximadamente, a igreja de Filipos já tinha aproximadamente 10 anos de fundada. E ao que parece, já havia muita gente da igreja de Filipos aderindo a essa falsa doutrina. E aqui eu quero que vocês percebam, irmãos, que o fato deles serem muitos não indica que eles estavam certos. Nós devemos tomar muito cuidado ao medir a veracidade ou a validade de uma doutrina pelo número de pessoas que aderem a uma doutrina. Se nós passarmos na frente de uma seita, nós veremos esse lugar provavelmente bem cheio. E nós dizemos, tá vendo, pastor, não tem como estar errado. Lá tá cheio. Aqui na igreja, sei lá, a gente não tem 100 pessoas. Tá vendo que isso não tá certo, pastor? Tá certo é lá onde tá cheio, saindo gente pelo ladrão. Deixa eu lhe dizer, irmão, se essa for a nossa linha de argumentação, de que o certo é o que dá mais gente, o que enche mais, sabe qual é a religião certa? É o islamismo, não o cristianismo. Porque essa é a religião que mais cresce no mundo. Então, o argumento pragmático, ele não é coerente com a realidade daquilo que a gente vê nas escrituras. Não é porque tem muita gente fazendo o errado que você vai imitar. Então, mais uma vez, eu já falei sobre isso, as nossas mães estavam completamente certas, né, ao dizer que nós não somos todo mundo. Tem muita gente fazendo coisa errada, mas tem muita gente fazendo isso. Ok, você não é todo mundo. Você não é todo mundo, certo? Então, tenham certeza, irmãos, que tem muita gente que prega heresia, muita gente que ensina o errado. A segunda coisa que nos é ensinada aqui pelos falsos mestres, além deles serem muitos, é que eles andam entre nós. Versículo 18, pois muitos andam entre nós. Queridos, esses libertinos, eles não eram pessoas estranhas da igreja,
mas gente que os filipenses conheciam pelo nome. Era gente que estava ali na igreja. Eles andavam no meio da igreja. O grupo dos legalistas, no capítulo 3, versículos 2 a 11, ele era composto por judeus que buscavam entrar na igreja. Já o grupo dos libertinos era composto por gentios que já faziam parte da igreja. Então, aqui essa comparação entre legalistas e libertinos, tá? Os legalistas eram pessoas que eram de fora da igreja, que estavam buscando entrar no meio da igreja. Os libertinos eram gente de dentro da igreja que estava buscando corromper a igreja, tá? Então, para a gente entender que tem esses dois grupos heréticos e que eles têm características que são diferentes. Então, a ameaça judaizante vinha de fora da igreja, mas diferente do que vemos aqui, os libertinos eram pessoas que estavam na igreja. Eles andam entre nós. Esses homens andam entre nós. Então, a primeira característica é que eles eram muitos. A segunda é que eles andavam no meio da igreja. Mas temos também a terceira característica, ainda no versículo 18. É que Paulo já havia alertado aos crentes de Filipos sobre a presença dessas pessoas, desses libertinos. Paulo ainda fala, ainda no finalzinho do versículo 18, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo até chorando. Paulo já havia alertado aos crentes de Filipos repetidas vezes sobre essas pessoas. Que havia pessoas no meio da igreja que estavam vivendo uma vida em pecado. Sobre essas pessoas, Paulo os alertou, provavelmente, ao falar sobre a possibilidade de surgir pessoas assim no meio deles, quando esteve lá em Filipos. Lembram-se que o apóstolo Paulo, ao se despedir dos presbíteros de Éfeso, ele fala justamente isso, que no meio de vós surgirão lobos devoradores. Certamente Paulo fazia essa exortação ou essa orientação a todas as igrejas que ele passava, dizendo, não se engane, não é porque está no meio da igreja que é gente crente de verdade. Mas também o apóstolo Paulo havia alertado a eles, possivelmente ao fazer alguma visita a eles, e ele percebeu que tinha algum movimento estranho dentro da igreja. Então, possivelmente Paulo seja precavendo, falando o problema que poderia acontecer, ou reconhecendo o problema que estava estabelecido, Paulo, então, repetidas vezes, já havia dito aos crentes de Filipos da presença dessas pessoas. E ao que parece, para a coisa ser ainda mais dolorosa, é que algumas dessas pessoas eram próximas de Paulo e chegaram a decepcionar ele. Por isso que ele está falando agora. Ele diz, agora eu digo isso para vocês, até chorando. Meus irmãos, qual é o sentimento de Paulo aqui? De traição. Imagina você pregar para uma pessoa anos a fio, ensinar, caminhar, e a pessoa simplesmente vira as costas para tudo que você ensinou. Lhe apunhalar pelas costas. Essa é uma das coisas mais difíceis no ministério pastoral. Ser traído. Ser dispensado tudo que você falou. E Paulo diz que ele chorava. Ele não tinha alegria ao saber que essas pessoas estavam perdidas. Era doído no coração dele. Mas ainda uma quarta coisa sobre eles. Esses homens, segundo Paulo, eles eram inimigos da cruz. Não se perca. Primeiro, eles eram muitos. Segundo, eles andavam no meio da igreja. Terceiro, é que Paulo já havia alertado eles previamente sobre a existência desses homens, e ele até chorava por isso. Mas em quarto lugar, esses homens eles eram inimigos da cruz, finalzinho do versículo 18. Eles são considerados dessa forma por causa da sua maneira de viver. Eles afirmavam que eles eram cristãos, mas viviam de maneira libertina, vivendo na prática de pecado. Com a vida deles, é como se eles testemunhassem contra a mensagem de Paulo, e que após a justificação pela fé, segue-se uma vida de santidade e retidão. Queridos, basicamente o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: uma pessoa que diz que é salvo pela fé, mediante a obra de Cristo Jesus, justificado mediante a fé, mediante a obra de Cristo, e esse homem vive em pecado, que é possível, tá? É possível a pessoa ter uma teologia toda ortodoxa e ter uma vida toda errada. Não se engane. Então, o que Paulo está dizendo é que gente desse tipo é um inimigo da cruz.
O inimigo da cruz não é só aquele que se diz ateu. O inimigo da cruz não é só aquele que diz que não está nem aí para a igreja. O inimigo da cruz, muitas vezes, ele tem uma ótima teologia, mas uma péssima ortopraxia. A gente fala de ortodoxia, que é uma boa doutrina, mas a ortopraxia, que é a prática daquela teologia que se professa, completamente errada. Essas pessoas são inimigas da cruz. Sabe por quê? Elas fazem um desfavor ao evangelho de Cristo. Esse é o tipo de gente que as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus olham e dizem: eu não quero ir para a igreja não, porque eu não quero ser crente igual a fulano. Já viu isso? A pessoa é completamente incoerente. É uma inimiga da cruz. Ainda que ela tenha uma boa teologia. Ainda que ela seja presbiteriana. Ainda que ela se diga reformada. Ainda que ela diga que leia as institutas e os símbolos de fé. Se a vida da pessoa é reprovável, ela é uma inimiga da cruz. Não importa quão boa seja a teologia dela. Cristo morreu, queridos, não só para nos livrar da condenação do pecado, mas também para nos livrar do poder do pecado. Isso mostra que uma pessoa que está na igreja e não tem uma vida santa, ela é uma inimiga da cruz de Cristo. A quinta coisa que o apóstolo Paulo diz sobre esses homens é sobre o destino deles. O que vai acontecer com esses homens? Versículo 19, iniciozinho. O destino deles é a perdição. A perdição a que o apóstolo Paulo se refere aqui é a destruição eterna, a condenação eterna. Em panos, né, isso de maneira bem clara, Paulo está dizendo, esse povo vai para o inferno. Tá? Paulo não está sendo politicamente correto, não. Paulo está dizendo, entenda exatamente o que Paulo está fazendo, irmãos. Paulo está dizendo que gente que está dentro da igreja, que tem boa teologia, é gente que vai para o inferno. O destino desse povo é o inferno, é a perdição. Vejam como Paulo está sendo extremamente grave na acusação dele. O destino desse povo é a perdição. É a consequência natural de quem não vive em santidade. Então Paulo está afirmando que é possível uma pessoa estar na igreja, acreditar na justificação pela graça mediante a fé, mas se a vida dela não for de conformidade com a palavra de Deus, isso mostra que ela está indo para o inferno. Tá? Então, não se engane. Muitos teólogos ortodoxos irão para o inferno. Muitos teólogos ortodoxos reformados irão para o inferno. Porque não viveram de acordo com a palavra de Deus. Viveram em libertinagem diante de Deus. Paulo continua, dá mais uma característica, a sexta característica, não se perca, são 8, tá? A sexta característica desses homens é que Paulo mostra que o pecado deles era idolatria. O pecado desses homens era idolatria. Como que Paulo mostra isso? Ele diz, o Deus deles, dos libertinos, é o ventre. O que é o ventre aqui? O ventre é o estômago. Aqui é uma referência aos desejos e apetites do nosso corpo. Quando você diz da fome, você já teve uma fome doída? É um desejo intenso de comer, né? Então, você pode ter um controle sobre isso, ou você se deixa ser controlado por isso. E Paulo está dizendo que é o ventre deles. E Paulo ainda fala que o Deus deles é o ventre. Ou seja, eles deveriam servir ao único e verdadeiro Deus, mas no final das contas o Deus deles era o ventre. Ou seja, eles eram seus próprios deuses. E é interessante Paulo falar do ventre como sendo um deus de alguém. Lembram-se qual foi o primeiro pecado dos nossos pais? Comer de um fruto. E para onde é que vai o fruto? Para o ventre. É saciar o desejo. Aquilo me parece tão bom. Aquilo é tão desejoso. E você vai e toma daquilo. Meus irmãos, todo pecado, especialmente o pecado no corpo, ele tem como seu pressuposto a realidade de que eu sou Deus. Quando um homem ou uma mulher traem o seu marido e a sua esposa, no final das contas, o que ele está dizendo é que Deus não é o verdadeiro Deus. Ele é o seu próprio Deus. Porque é ele que faz as regras. É ele que estabelece o que é certo e o que é errado. Ele que diz o que é bom, o que é ruim. É por isso que eu já ensinei aqui para os irmãos que aqueles que quebram a segunda tábua da lei, na verdade eles quebram antes da primeira tábua da lei. Todo quebrar da primeira tábua da lei, da segunda tábua da lei, implica no quebrar
a primeira tábua da lei. E no final das contas, todo o pecado tem como seu fundamento, como a sua origem, a idolatria. Eu digo quem é Deus. Eu sou o meu próprio Deus. A sétima coisa que o apóstolo Paulo fala sobre esses homens, ainda no versículo 19, é que a glória daqueles homens estava naquilo que eles deveriam se envergonhar. Veja, ainda no versículo 19. E a glória deles está na sua infâmia. O que é a glória aqui desses homens? É aquilo que eles se vangloriavam. O que é a glória de uma pessoa? Tá? É quando uma pessoa diz, não, eu fiz isso, eu fiz tantos cursos, eu viajei para tal lugar. É aquilo que a pessoa se gloria. Tá? Então Paulo está dizendo que a glória deles estava na infâmia deles, naquilo que eles deveriam ter vergonha. Vejam, eles deveriam ter vergonha de algo, mas eles se orgulhavam do pecado deles. E deixe-me dar um exemplo de como isso funciona. Como é o nível de insanidade de uma pessoa desse tipo. Talvez você já tenha ido para o trabalho, na segunda-feira de manhã. Eu já passei várias vezes por isso, quando não era ministro do Evangelho e tinha um trabalho regular, não dentro do ambiente da igreja. Segunda-feira, as pessoas diziam, especialmente sobre a sexta-noite e sobre o sábado à noite, o quanto que ela bebeu, contando vantagem. Bebi tantas cervejas, bebi tanto. Ou então ela fala com quantas pessoas se relacionou em uma festa. E ela diz, achando o maior barato. É muito divertido. Nas redes sociais, elas postam esse tipo de aberração. Ou seja, elas se orgulham daquilo que deveriam se envergonhar. Meus irmãos, teve um momento que eu decidi, para minha própria sanidade mental, cancelar com rede social pessoal. Porque muitas vezes eu via crentes fazendo postagens que era algo que elas deveriam se envergonhar. Fotos inadequadas, falas inadequadas, está em lugares inadequados. Ou seja, a pessoa está super alegre, postando lá, achando mal barato, se gloriando daquilo. Mas aquilo é uma infâmia, aquilo é uma vergonha. E Paulo está dizendo, essas pessoas, elas são assim. Elas se orgulham daquilo que deveriam ter vergonha. Não é isso? Que a gente está no mês do orgulho gay. Elas se vangloriam daquilo que deveriam ter vergonha. Elas se orgulham da infâmia deles. Daquilo que deveria trazer tristeza e pesar para eles. Não se tem orgulho em pecado. Não se tem orgulho em transgredir a lei de Deus, a vergonha. A nós o corar de vergonha, diz o profeta Daniel. Nós nos envergonhamos diante do pecado. Mas não, as pessoas se alegram no pecado delas. Se alegram em estar com uma mulher hoje, outra amanhã. Se alegram em encher a cara até cair. Elas se alegram disso. A oitava e última coisa que o apóstolo Paulo fala aqui sobre a condição desses libertinos é que Paulo dá um motivo pelo qual eles se gloriavam naquilo que deveriam se envergonhar. Finalzinho do versículo 19. Visto que só se preocupam com coisas terrenas. Por que eles fazem tudo isso? Por que eles vivem dessa forma? É porque eles se preocupam só com coisas terrenas. Coisas terrenas aqui são as coisas que pertencem a esse mundo. Ou seja, as coisas desse mundo, elas não são necessariamente más ou pecaminosas na sua essência. Gente, trabalho não é pecaminoso, comer bem não é pecaminoso, estudar não é pecaminoso, beber com moderação não é pecaminoso. A própria palavra de Deus não nos dá esse tipo de condição. Mas a depender da forma como lidamos com essas coisas, elas se tornam pecaminosas. As pessoas se preocupam com coisas terrenas. E Paulo diz que o problema desses homens é que só se preocupam. Vejam, Paulo diz, elas só se preocupam com isso. Com coisa aqui da terra. Com os prazeres daqui. Ou seja, elas não estão nem um pouco voltadas para Deus. Elas pensavam em coisas terrenas e não pensavam nas coisas espirituais. E esse é o problema do incrédulo. Ele é materialista. Afinal de contas, né, aquela expressão latina, carpe diem. O que eu tenho é um dia, eu tenho que aproveitar. Viva intensamente o seu dia. Você não sabe quando você vai morrer. E é justamente porque você não sabe quando você vai morrer que você não pode viver em pecado.
E o argumento deles é o contrário. Meus irmãos, o problema do incrédulo é que ele não pensa na vida para além da morte. Louco, essa noite vão pedir a sua alma. Não se pensa que um dia vai morrer. E elas conseguem se apegar tanto às coisas desse mundo. Elas só se preocupam com coisas terrenas. Paulo pegou pesado, né? Paulo disse que era muita gente se preocupando com coisa pecaminosa, que o problema deles era a idolatria, que eles se envergonhavam daquilo, que eles se alegravam, se orgulhavam daquilo que deveriam ter vergonha. Paulo é bem claro, libertinos. E deixe-me pôr de uma maneira bem clara, esse tipo de gente existe até hoje, tá? Não se enganem. Esse tipo de gente está no nosso meio, na Nova Aliança. Porque na história da igreja, todinha eles estiveram. É gente que muitas vezes abraça a doutrina, diz que concorda, diz que ama, mas é de uma vida vergonhosa, reprovável aos olhos de Deus, se preocupando com coisas materiais, só com dinheiro, e não pensam na glória de Cristo, não pensam na eternidade, e se esquecem que vão ter que prestar contas de cada coisa que fazem contra o Senhor e contra a igreja dele. Mas elas não estão nem aí. Então chegamos na terceira e última parte do nosso texto, onde Paulo explica o motivo pelo qual os crentes de Filipos não deveriam imitar os libertinos e os estimula a permanecer vivendo firmes no Senhor. Vejam comigo os versículos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Queridos, o versículo 20, ele também começa com uma conjunção. É como se Paulo dissesse tudo aquilo sobre os libertinos e ele dissesse depois, né, o porquê. Mas essa conjunção talvez não seja a melhor opção de tradução, como um pois. A melhor tradução aqui para o versículo 20 é de uma conjunção adversativa. Porque o ponto de Paulo aqui é que no versículo 19, ele está falando que os libertinos se preocupam com coisas terrenas. Não é isso? Ele termina assim, não é isso? Ele fala, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Mas, veja como fica diferente o texto. Porém, entretanto, a nossa pátria está nos céus. Consegue perceber o contraste? Eles se preocupam com coisas aqui da terra, mas a nossa pátria não está aqui na terra. A nossa pátria está nos céus. Então, aqui no início do versículo 20, Paulo está estabelecendo um contraste entre aquilo que aqueles homens são e aquilo que nós devemos ser em Cristo. Tá? Então, eu quero propor que a melhor tradução aqui para o início do versículo 20 é justamente uma conjunção adversativa. Então, o contraste de Paulo aqui é com o pensamento dos libertinos. Paulo diz, mas a nossa pátria está nos céus. Ou seja, enquanto os libertinos viviam como se a sua pátria, o seu destino final fosse o mundo, os crentes eles têm a certeza de que o mundo daqui não é o seu nome, não é o seu mundo. A nossa pátria é a pátria celeste. Queridos, a nossa pátria não é o Brasil, tá? A nossa pátria não é Mogi Guaçu. A nossa pátria é Nova Jerusalém. Aonde está o rei? A nossa pátria está nos céus. Somos aqui peregrinos. Somos forasteiros. Você já conversou com um imigrante? A sensação de inadequação que ele tem num lugar, que ele não acha as comidas dele, ele não acha o tipo de roupa que ele gosta de vestir, as pessoas não falam a língua dele. Assim somos nós. Nós somos imigrantes aqui. Somos forasteiros. Aquilo que as pessoas gostam aqui nesse mundo não é a mesma coisa que a gente gosta. Gente, está todo mundo em casa vendo Mundial de Clube, seja lá o que for. A gente veio para aqui para ficar uma hora ouvindo um cidadão falar e passar sermão para a gente. Que maluquice eles pensam. Os valores deles não são mesmo os nossos. A nossa pátria está nos céus. Somos imigrantes, somos forasteiros. É isso que Paulo está dizendo. A nossa pátria está nos céus. E por que a nossa pátria está nos céus? Não é só porque lá é um lugar maravilhoso.
mas é porque lá tem alguém maravilhoso. E o apóstolo Paulo continua ainda no versículo 20. Desses céus nós aguardamos o Salvador. Nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A esperança dos libertinos era passageira, terrena, carnal, mas a esperança dos crentes, como o apóstolo Paulo diz aqui, ela é celeste, ela é eterna. A nossa esperança, queridos, é o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E Ele é o nosso Salvador porque Ele nos salvou da culpa do pecado. Por meio do Espírito, Ele tem nos livrado do poder do pecado. E Ele também nos salvará da perdição eterna na sua segunda vinda. Lá está o nosso Salvador. E é por isso que o nosso lugar é lá. É porque quem interessa, quem importa, está lá. E então, Paulo ainda descreve o que Cristo vai fazer quando Ele descer dos céus para nos levar para esse lugar. Ele transformará os nossos corpos e seremos iguais a eles. Vejam comigo o versículo 21. O qual, Jesus Cristo, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. O que é esse corpo de humilhação? É o corpo que você vive hoje. O corpo de humilhação é o corpo que fede, né? Tá todo mundo cheirosinho aqui, né? Mas fica um dia sem tomar banho para tu ver. Tá? É o corpo que apodrece com o tempo, vai envelhecendo, perdendo a articulação, vai acabando com tudo. Por isso que Paulo diz que é um corpo de humilhação. Mas então, ele está suscetível à morte, a doenças, mas esse corpo será igual ao corpo da sua glória. Essa mudança, irmãos, não é só uma mudança física. Não é só que o nosso corpo vai deixar de ser um corpo zoado para ser um corpo bom. Mas o que vai ser mudado é a nossa natureza. Nós seremos transformados por completo. Aquele que começou a boa obra, lembram-se? Ele vai completar até o dia de Cristo. No dia de Cristo, ele completa perfeitamente a boa obra. E não só a nossa alma será transformada, nós não teremos mais nenhum deleite e prazer no pecado, mas ele vai restaurar o nosso corpo. Meu irmão querido, você que luta com diabetes, artrite, dor na coluna, vai acabar tudo isso, tá? Aquela dorzinha que você sente, tudo, absolutamente tudo, pressão alta, graças a Deus. Tudo vai acabar, queridos, porque o nosso corpo de humilhação será igual ao corpo de Cristo, igual ao corpo da glória de Cristo, que foi o corpo que ele assumiu quando ele ressuscitou dentre os mortos, um corpo glorificado, igual dele hoje. O nosso corpo será transformado em um corpo imortal, que não adoece sem pecado. E meus queridos, nesse dia, os que morreram em Cristo serão ressuscitados já nesse corpo, e os que estiverem vivos, nós, se estivermos vivos no dia de Cristo, nós seremos transformados num abrir e piscar de olhos, diz o apóstolo Paulo. Ó, mudou tudo. Foi tudo transformado. Por outro lado, queridos, os libertinos iriam receber no seu corpo, como nós vimos hoje de manhã na aula, tanto no corpo como na alma, a condenação eterna. E os que morreram em Cristo também irão receber o corpo para então serem glorificados. Paulo conclui então afirmando que Cristo tem poder para fazer isso. Finalzinho do versículo 21. Que ele vai fazer tudo isso segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Qual é o argumento de Paulo? Veja, a gente espera Cristo de lá, que ele vai vir, vai restaurar o nosso corpo. E qual é a garantia que eu tenho disso? Paulo diz, porque ele tem poder. E não é qualquer poder, é um poder eficiente. Não é um poder que tem alguma falha. O poder de Cristo é um poder eficiente para subordinar a ele mesmo todas as coisas. Ele tem poder de transformar o corpo do seu povo para que então eles possam entrar na glória eterna. E por fim, Paulo conclui com a exortação no versículo 1 do capítulo 4. Portanto, agora sim, conjunção direitinha, tá? Não é um adversativo. Meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Portanto, é o mesmo que, à luz do que eu acabei de falar sobre essas bênçãos da promessa, da pátria celeste, eles deveriam permanecer firmes no Senhor. O que é permanecer firme no Senhor? Vivendo uma vida de santidade, vivendo uma vida de integridade, uma vida
ilibada na presença de Deus. E eu quero que vocês percebam, irmãos, como o apóstolo Paulo ele foi extremamente incisivo com esses falsos mestres libertinos que estavam no meio da igreja, na segunda parte do texto. Mas aqui, é interessante como Paulo fala com os irmãos da igreja, aqueles que continuavam firmes. Ele fala o seguinte, ele fala que essas pessoas são seus irmãos amados. 2 vezes, em um só versículo. Portanto, meus irmãos amados, permanecei, alegria, e muito saudosos, minha alegria e coroa, assim, amados. 2 vezes. O que Paulo está dizendo? Esse povo que é santo, esse povo que não se corrompe, eu amo esse povo. Eu amo muito vocês, meus irmãos. Aqueles que andam na palavra de Deus. E ele diz ainda que eles eram muito saudosos. Ele tinha saudade do povo. Eu tenho muita saudade. Você tem saudade das igrejas por onde você passou? De gente boa que você conheceu na caminhada? De um crente, que você sabe que a pessoa é crente em Jesus mesmo, você diz, rapaz, que saudade do irmão fulano. Paulo diz, eu tenho uma saudade imensa de vocês. Porque eu sei que vocês é gente que ama Jesus. E mais, Paulo conclui dizendo que aqueles irmãos eram a alegria e a coroa deles. Minha alegria e minha coroa. E aqui, irmãos, uma confissão de um pastor. A minha alegria é quando eu vejo uma ovelha minha andando nos caminhos do Senhor, tendo vida de oração, onde alguém diz, olha, eu conheci fulano da tua igreja, gente da melhor qualidade. Meus irmãos, o coração de um pastor, é a mesma coisa que você está falando bem de um filho para um pai. Você já falou bem de um filho para o pai? O pai fica todo derretido, né? A mesma coisa é um pastor. A minha alegria são vocês. A forma como vocês vivem diante do Senhor. E vocês são a minha coroa. Qual é o resultado do meu trabalho, irmãos? O resultado do meu trabalho pastoral não é um prédio. Não é. O resultado do meu trabalho não é uma igreja cheia. Não é. A minha coroa são vocês. Vocês são a coroa de um pastor. Vocês andando nos caminhos de Deus. Vocês não se misturando com os libertinos. Vocês abraçando a boa fé em Cristo Jesus. A esperança da glória eterna. A esperança de que Cristo vai voltar e vai restaurar o nosso corpo. E a gente vai viver eternamente. Essa é a minha coroa. Essa é a coroa de todo pastor. Essa era a coroa de Paulo. Tudo que Deus quer da minha parte é que eu seja encontrado fiel. Por isso que eu corro. É por isso que eu me esforço. Porque vocês são a minha coroa. Se eu falhar no meu trabalho com vocês, eu não vou ganhar a coroa. E a coroa aqui é uma ilustração daquele que corre, tá? Lembra-se? Aquela coroa que é dada sobre os campeões nas Olimpíadas, né? Colocada uma coroa. E Paulo está usando justamente essa ilustração. Uma coroa. E os crentes são a grande coroa de um pastor. Eu quero concluir a nossa exposição, queridos, com 4 aplicações, como de costume, para a gente não perder o hábito. 4 aplicações. A primeira aplicação que esse texto nos traz é que devemos ter cuidado com os libertinos que existem até hoje no meio da igreja. Meus queridos, não se enganem. Pessoas desse tipo, elas não só existiram há 2000 anos na história da igreja. Elas continuam por aí, tá? Elas falam como crente. Tem a Bíblia de Genebra embaixo do braço. Usam terno. Dão paz do Senhor. Impostam a voz. Oram bonito. E têm uma vida completamente reprovável. E às vezes nós sabemos disso. Cuidado com esse tipo de gente. Alguns não são tão escancarados quanto esses a quem o apóstolo Paulo se refere. Mas o pior, queridos, é que essas pessoas, elas não desistem da igreja, apesar da vida perniciosa que têm. Elas ganham alguma coisa na igreja. Via de regra, elas não ganham dinheiro. Alguns sim, porque alguns são pastores e são libertinos, tá? Eu conheço. Não é estranho a mim. Libertinos que são pastores. Mas outros simplesmente ganham poder. Poder de influência. De mandar sobre pessoas. E as pessoas, tem gente que gosta de dinheiro, tem gente que gosta de poder. Mas é gente de uma vida completamente reprovável. Por isso, queridos, cuidado com aqueles que vivem no meio da igreja e têm uma vida perniciosa.
Eles são como um pouco de fermento que leveda toda a massa. Eles são como lobos em pele de cordeiro. Tal como Judas fala no texto que lemos, no nosso momento de dedicação, eles transformaram em graça, em libertinagem, a graça do Senhor. Eles defendem a justificação pela graça, mediante a fé em Cristo. Eles pensam que são salvos, mas estão perdidos. Cuidado para não tornarmos a graça de Cristo, a doutrina da eleição, em uma desculpa para poder pecar. Eu sou um eleito, eu posso pecar. Pelo contrário, se você é um eleito, seu coração vai sangrar quando você peca. A consequência sobre a vida dos que vivem deliberadamente em pecado é o versículo 20, a condenação, versículo 19, a condenação eterna. Muito cuidado, queridos, pois tem gente na igreja, com toda a aparência de crente que não é. Mas talvez seja um momento que você está pensando, o pastor está mandando um recado para alguém, né? Deixa eu pensar aqui, ele está falando do irmão fulano, né? Deve ser. Eu sei como é a vida do irmão fulano. Não, estou falando para você mesmo, tá? Essa mensagem é para você. Eu quero que você faça um autoexame. Um autoexame sincero. Será que você não tem agido como um libertino? Aprendendo a boa teologia reformada? Acredita na justificação pela fé? E acha que não tem problema viver no pecado? Os sites por onde você anda, as conversas que você tem, os grupos de WhatsApp que você está. Será que você acha que não tem problema nenhum nisso? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, diz a palavra de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A segunda aplicação que esse texto nos traz é que nós devemos estar cientes de que não existe uma igreja boa sem defeito. Tá? Veja, uma coisa que fica bem clara aqui na carta aos Filipenses é que não tem igreja boa sem defeito. Nas cartas que Paulo escreve, nós podemos perceber que a igreja de Filipos é uma das melhores igrejas. Lembram-se lá do capítulo 1, versículo 3 e 7, como Paulo começa a falar bem da igreja? Aquela igreja é muito boa. Mas isso não isentou que ela tivesse problemas. Isso nos mostra, queridos, que você não deve esperar a perfeição da igreja de Cristo. Porque você é o primeiro a não ser perfeito. Vai ter um grupo de judaizante na igreja, de fariseu. Na igreja tem fariseu até hoje, tá? E vai ter libertino, de uma boa teologia, mas que vive uma vida reprovável. E saiba que na história da igreja sempre vai ter isso. O problema das pessoas é que elas chegam na igreja e elas acham uma maravilha, né? Essa igreja aqui é uma bênção, rapaz. Olha aí, maravilha, pregação boa, eu quero ficar aqui mesmo. Mas aí vem o segundo ano na igreja, o primeiro ano, bora lá, tamo junto, pastor. Vem o segundo ano. Um irmão da igreja deu aquela atravessada em você. Já lhe disse aquele negócio que já está aqui, ó. Terceiro ano, você começa a entender as panelinhas dentro da igreja. Quarto ano, você já descobre que tem gente que está na igreja que vive uma vida. Aí o que você faz? Não, uma boa ideia é sair da igreja. Toda igreja vai ter problema. Aí a pessoa vai para outra igreja. Daqui a 5 anos, você encontra ela novamente. O que ela fez? Mudou de igreja de novo. E vai pulando de igreja em igreja. Sabe por quê? Não existe igreja boa sem defeito, tá? Não existe igreja boa sem defeito. A Bíblia sempre ensina que quem é perfeito é o Senhor da igreja e não a igreja. Sempre isso ficou bem claro na Bíblia. O perfeito é o Senhor da igreja, não a igreja. É por isso que você deve estar bem consciente daquilo que lhe espera em qualquer igreja. O que você espera em igreja? Pecado, tá? Claro, espere nesse lugar encontrar pessoas exemplares, irmãos que vão lhe encorajar. Mas não se escandalize quando você descobrir alguns pecados de alguns irmãos. Um pecado oculto, uma traição que de repente a gente descobre e vem abalar a igreja. Uma pessoa que fez mal ao povo de Deus e a gente nunca esperava isso daquela pessoa. Eu imagino que os apóstolos nunca imaginavam aquilo de Judas. E simplesmente essas coisas acontecem. Por isso, se comprometa com a sua igreja. Porque se você pular fora, você vai pular fora dessa e vai pular fora da outra para onde você vai. E da outra. Porque a igreja sempre vai ser um lugar de gente zoada diante de um Deus santo e perfeito. Perfeito é o Deus que te colocou aqui.
para que você seja padrão para os fiéis, para que você seja modelo para outros crentes. E para que no momento que a igreja tremer, as estruturas espirituais da igreja tremerem, você ser uma pessoa de oração, dobrar o seu joelho diante de Deus e clamar a Deus pela sua igreja, não abandoná-la, não deixá-la de lado. Ore pela sua igreja, ame a sua igreja, porque até a igreja de Filipos tinha problema, tinha dificuldade. Em terceiro lugar, esse texto nos ensina que devemos depositar nossa esperança não nos prazeres terrenos, mas na glória que receberemos por meio de Cristo na sua segunda vinda. Queridos, às vezes nós ficamos tão concentrados no trabalho, nas coisas aqui da terra, que nós esquecemos que a nossa esperança não está aqui. A nossa alegria não está aqui. A nossa alegria não está no número da quantidade de patrimônio que você conseguiu adquirir durante a sua vida, no número de viagens que você conseguiu fazer durante a sua vida. A grande alegria que temos aqui é a expectativa do retorno de Cristo. Não seja como aqueles que têm os olhos fitos apenas nas coisas aqui da terra, mas que a glória que há em Cristo Jesus seja aquilo que traz alegria para você. Por fim, a minha quarta e última aplicação é para aqueles que estão aqui conosco nessa noite e que não têm Jesus como seu único e suficiente Salvador. A palavra de Deus deixa bem claro que os que têm a sua esperança e desejos apenas aqui na terra têm como destino a perdição. É o versículo 19. Se você chegou aqui e imagina que a sua única esperança é que o seu problema seja resolvido aqui, é que você ganhe dinheiro aqui nesse mundo, saiba que a sua esperança está no lugar errado. Cristo, Ele lhe chama nessa noite para ter a verdadeira esperança. Quantas pessoas, você acha que seu problema é falta de dinheiro? Quantas pessoas cheias de dinheiro morrem apodrecendo em uma cama de hospital? Isso para mostrar que a nossa esperança não está aqui. Dinheiro não lhe protege de nada. Poder não lhe protege de nada. Você tem poder num dia, no outro dia, se te derrubaram do poder, você não é mais ninguém. Nem se lembram mais de você. Mas se o seu nome estiver escrito no livro da vida, aí sim a sua esperança está no lugar certo. A nossa esperança está na pátria eterna, de onde virá o Redentor, o qual transformará os nossos corpos, transformará a nossa vida. E nós iremos imigrar, não para uma pátria desconhecida, mas para o verdadeiro lar. É por isso que nós cantamos em um dos nossos hinos, que nós estamos voltando para o lar. É a nossa casa, é o nosso Éden, é a terra que Deus fez e que quando Ele acabou, Ele disse: eis que tudo é bom. E nós teremos prazer na bondade de Deus e no tudo quanto Ele fez para nós, restaurando a terra, é bom também. Que Deus nos abençoe e nos ajude a ter esperança no único e verdadeiro Deus que se revelou a nós na pessoa do Filho, o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, queridos? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Essa é uma palavra grave, Senhor, que denuncia pecados, não apenas pecados dos dias da igreja de Paulo, mas de nossos dias. Ainda hoje os libertinos estão no nosso meio. Ainda hoje os escândalos surgem no meio da igreja de Cristo. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor. Que o Senhor sustente a nossa igreja. Não deixe, Pai, que o joio cresça em meio ao trigo. Não deixe que os lobos entrem para devorar as tuas ovelhas no meio da igreja. Cuida do teu povo, Senhor. Nos livra do nosso próprio coração, que muitas vezes é um coração libertino, achando que nós não tem problema em pecarmos, porque, afinal de contas, somos predestinados, somos eleitos em Cristo. Deus nos perdoa. Nos perdoa por todas as vezes, Senhor, que transformamos a Tua graça em libertinagem, que transformemos a Tua graça em santidade, em gratidão, em ações de graças, em culto ao Teu nome. Nós oramos assim, Pai, rogando a Ti e oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.